Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu, sempre com vocês aqui, sou o Beto, seu host de plantão favorito, e comigo aqui também, sempre alegrando as minhas manhãs e os seus dias, o meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, nossa dose semanal de podcast, de teologia, de nerdice. E se você já conhece a gente, se você já confia no nosso trabalho, já ajuda a gente a divulgar esse podcast, já ajuda a gente a curtir e fazer as outras coisas que o Spotify ou o YouTube manda se fazer aí, curtir, comentar, compartilhar. Caso vocês não conheçam, aproveite, se divirta nessa experiência e se isso te abençoar, ajuda a gente também a divulgar o Dois Nerds para cada vez mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Estarem aqui ouvindo nossas divagações sobre teologia e nerdice. É isso, meu povo, a ajuda de vocês é sempre extremamente importante para que a gente possa continuar fazendo aqui o que a gente gosta e poder continuar abençoando vocês. E o tema de hoje, meu amiguinho, é uma singela fala de um filme maravilhoso, né? Então, a gente vai falar de vários filmes aqui hoje, gente. Vai ter alguns spoilers, tá? Spoilers de This Is Us, spoiler de Star Wars, spoiler de Harry Potter, um pouquinho de spoiler de Interestelar e talvez algumas outras coisas. Então, venham preparado, porque a gente vai falar sobre o fantasma futuro dos filhos, que é uma fala que é solta ali em Interestelar, em um momento mais tenso de despedidas. Você lembra do momento do filme em que essa fala me acontece? Não. Ixi, faz tempo que Interestelar. Uma vez só. Interestelar é uma obra-prima da ficção científica, meu povo. É um filme dirigido aí por Christopher Nolan. Todo mundo deveria assistir Interestelar. Uma história maravilhosa, muito inteligente, muito interessante. Em determinado momento, a gente tem ali o personagem principal, que ele precisa ir para uma missão espacial a qual ele não sabe se ele voltará. A questão é essa. Não é nem uma questão de sobrevivência ou não, é uma questão que ele vai explorar planetas e pode ser que não dê tempo para ele voltar, porque viagens espaciais levam muito tempo. Então, ali na despedida dele com a filha, ele comenta, não lembro se é na despedida, não sei em outro momento, ele comenta com a filha ali, uma fala com a mãe dela, né? A esposa dele sempre falava que os pais são o fantasma do futuro dos filhos. E dentro da história de Interestelar, essa frase é muito significativa, porque a gente tem de fato uma questão de viagem no tempo ali na história. Eu não quero dar muitos spoilers sobre Interestelar, meu amiguinho. Mas efetivamente as atitudes que esse pai acaba tendo, elas afetam o futuro dos filhos. É muito inteligente a forma como a história mostra isso. Dentro de Interestelar isso é literal, né? Ele literalmente se torna um fantasma na vida da filha dele, né? É isso, eu vou deixar desse jeito. Mas é interessante a gente pensar nas marcas e ensinamentos que um pai deixa na vida do seu filho, que seguem esse filho durante toda a sua vida. Mesmo após a partida desse pai, esses ensinamentos são como um fantasma, lembrando ou de coisas boas ou de coisas ruins, né? Nós deixamos marca na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos, muito mais dos nossos filhos. Eu ainda não conheço essa experiência, meu amiguinho
tem aí uma família grande, tem um pouco já desse sentimento, mas de fato a gente vê isso, né? Coisas que nós fazemos para os nossos filhos ou para as pessoas com quem... Porque eu vou pensar aqui também, por exemplo, pessoas com quem eu cuidei quando eles eram menores, seja um discipulado, seja uma coisa assim. Ou mesmo que cuidaram de mim, amiguinho. A gente carrega esses ensinamentos. E muitas vezes é como se fosse um fantasma mesmo. Às vezes eu me pego pensando assim, putz, fulano ficaria muito decepcionado comigo agora. Tá ligado? Ou sim, acho que é um sentimento bem comum. O sentimento a herança paterna, materna. Tem uma música bem conhecida do Legião Urbana que comenta o Pais e Filhos. Uhum. A música é uma das mais clássicas e conhecidas. O Renato Russo ele comenta até, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Ele passa a ideia de que no final das contas todos nós nos tornaremos os nossos pais, né? É inevitável. Queiramos ou não queiramos, por mais rebelde que a criança tem que ser, ela será como os pais. Não sou muito fã dessa visão determinista dele, que ele dá uma ideia também de parece maldição hereditária, se o pai não é um bom exemplo, você vai ser ele no final das contas. Mas é fato que é um legado que acompanha a paternidade e a maternidade. Existe uma marca que vai ficar, seja ela positiva ou negativa, mas existe. Uma marca que permanecerá. Eu não lembro de todo o filme do Interestelar, os detalhes. Faz tempo que eu vi uma única vez, e faz tempo que essa única vez. Mas eu me recordo que ele mantinha um contato regular com a família até enquanto fazia essa viagem. Mas há um momento em que eles perdem o contato, né? E é nesse momento que o gap temporal vai se intensificar. Uhum. E nisso tudo ele começa a perder, né? Ele perde a sua família, ele vai perder a sua família, porque na Terra o tempo está passando normalmente, enquanto para ele praticamente o tempo não passa. E quando ele volta, enfim, ele vai vendo essas perdas, mas ele tem que ir lidando com elas. Mas ele nunca foi esquecido. As promessas que ele fez, que ele iria voltar e tudo mais, essas promessas elas continuam em voga na vida da sua filha. Acho que é uma filha que ele tem, né? Ele tem um filho e uma filha, né? Ah, tem um filho também. Tem. E é interessante porque a gente vê os dois lados, né? A filha não queria que ele fosse, o filho meio que aceita. E aí o filho faz mais contato com ele durante o processo do que a filha. Mas com o tempo ele vai falando assim, e fala, olha, você parou de responder e fulana falou que eu devia esquecer, que é a esposa dele, né? Então, eu acho que é isso que eu vou fazer. Então, essa é a minha última mensagem. É um pouco triste a gente ver isso, né? Pensar que também pode chegar ao ponto do seu filho simplesmente, tipo, cara, eu vou deixar quieto, vou viver minha vida aqui, não vou ficar me apegando ao passado que era você. Então cara, Interestelar é muito sobre família. Apesar de ser uma ficção científica e tudo mais, o Christopher Nolan, que é o diretor, ele cria a história para os filhos, né? Uhum. Então, a história de Interestelar é uma carta do Christopher Nolan para os filhos dele. Quase um pedido de desculpa pelo distanciamento que ele tem dos filhos, assim, de não estar sempre com os filhos. Agora, sobre a ideia de paternidade de uma forma geral, isso é um tema presente em um monte de série e filme, seja uma série ou filme dramático, seja uma série ou filme de ficção. Legado materno é um tema que circunda praticamente toda a cultura pop. É um tema pertinente, portanto. É um tema bíblico. Não tem na nossa pauta essas questões mais bíblicas, mas também é um tema bíblico. Se olharmos para o texto bíblico, a gente vê questões de paternidade em âmbito humano. Talvez as mais conhecidas aí, a dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, que existe uma relação do legado, as promessas que um recebe, o outro perseguem a vida do outro, e vão ser, inclusive, testemunho de quem é Deus para as pessoas e para os filhos ali, né? Então, Isaac reconhece o Deus, nosso Deus verdadeiro, por causa do que Abraão lhe ensinou, por causa das promessas de Abraão. Jacó reconhece o Deus verdadeiro por causa do testemunho que ele recebe do avô e do pai, e assim por diante. Então, a paternidade é algo muito presente na cultura veterotestamentária. Temos exemplos ruins, mais clássico ali, Davi,
um exemplo de paternidade nociva, negativa. E temos o maior dos pais do texto bíblico, é o nosso Deus, o qual Jesus nos ensina a chamar de Pai. Então, paternidade é um tema bíblico também, embora não é o nosso foco aqui, focar em Bíblia e teologia, focar mais nos exemplos da cultura pop. Mas é um assunto, é um tema que está em voga em boa parte do mundo da cultura pop. É um tema que interessa as pessoas, parece. É um tema que cativa pessoas. É um tema que, de uma forma ou de outra, fala com todo mundo. Exato. E fala com todo mundo, porque todos nós somos filhos de alguém, né? Exato. Inevitável. Exato. Seja pelas vias afetivas, seja pelas vias biológicas, a gente é filho de alguém. Alguém nos inspira, alguém se torna a nossa referência para a vida. E eu sempre falo para os jovens da nossa igreja também, né? Tem outro fator também em voga. Até o casamento, e mesmo durante o casamento, a pessoa que mais vai amar o seu filho depois do cônjuge, ou tanto quanto o cônjuge, só que são tipos de amor diferentes, vão seus pais. Isso. Tem alguém que podem passar os anos e tudo mais, vai continuar amando, os filhos são os pais. De novo, estou falando pais, não necessariamente no sentido biológico, pode ser no sentido afetivo, porque sabemos que tem pais biológicos que infelizmente não amaram os seus filhos por inúmeras questões, mas alguém amou, alguém adotou, alguém se apegou e isso vai virar um amor paterno-materno. E para mim o exemplo mais clássico desse amor, indo para um drama, meu amiguinho, talvez o primeiro dos grandes exemplos contemporâneos que a gente tem disso na cultura pop é This Is Us. Perfeito. Essa série que arranca lágrimas de todos que a assistem com muita periodicidade. Eu e ela estamos revendo com um ritmo bem particular nosso, sem muita pressa. Estão ressofrendo tudo? Estão ressofrendo tudo. Mas é uma série... O grande tema de This Is Us, pelo menos nas 2 primeiras temporadas, talvez depois até dê uma reduzida, outros temas surjam, embora esse tema continue em voga. É a questão do fantasma da paternidade. Né? Jack é um fantasma que acompanha a esposa e os filhos durante toda a série. Seja pro bem ou pro mal, né? Seja pro bem ou pro mal. Mas o Jack, a gente sabe que ele morre ali. Não chega a ser um spoiler, a gente sabe ali nos primeiros episódios da morte do Jack Pearson, que é o patriarca dessa família. Ele morre relativamente cedo. Então, boa parte do que acontece na série, ele já não está mais presente. Ele morre, os filhos são adolescentes, né? Adolescentes ali para jovens, entrando na faculdade. E ele morre, só que a presença dele paira toda a série. E não é algo assim, paira com influência, não é influência. Eu acho que ele é um fantasma mesmo. Ele está presente na vida dos filhos, em todos os âmbitos. Então ele é uma referência positiva, mas ele também é alguém que a forma como ele morre deixa uma marca muito significativa, né? Não houve tempo de despedidas, não houve um tempo de ir até ele e acertar qualquer pendência que tivesse. Então ele morre e a saudade, a culpa, os bons exemplos acompanham os filhos e vão formando esses filhos. Eu queria chamar a atenção em especial para o âmbito negativo dessa formação. Os filhos eles vão criando expectativas, por exemplo, o Randall, né, vai criando uma expectativa de paternidade que não existe. Nem o Jack era esse pai perfeito que o Randall criou, mas ele na cabeça dele entende que é isso, o pai tem que ser perfeito. Ou então o Kevin, né, que teve uma dificuldade imensa de se desenvolver como homem, como pai mesmo, como marido, ele teve uma dificuldade imensa por conta das memórias que ele tem do Jack. E mesmo as memórias positivas, né, ele entende que ele não vai conseguir. E a própria Kate, que carrega uma culpa imensa, né? Até porque não tem um culpado pela morte dele, né? Mas, de certa forma... Na cabeça dela, né? De certa forma, ela... Se tivéssemos que escolher uma pessoa que mais tenha influenciado ali ele a entrar na situação em que ele entrou, talvez ela seja essa pessoa. Mas eu não acho que ela é culpada, né? É só a aparência que a série às vezes constrói, porque a Kate carrega também essa culpa de ter participado mais intensamente.
Mas fato é que ele vai acompanhar. Quando a Kate vai casar, por exemplo, aparece o fantasma dele, né, no casamento. Quando eles estão se desenvolvendo várias vezes na série, aparecem os futuros alternativos. Se o Jack estivesse ali. Várias vezes vem a frase, se o Jack estivesse aqui, o que ele faria? Várias vezes eles trazem a memória também. Poxa, se o papai estivesse aqui, o que ele estaria fazendo? Não vamos mexer nisso aqui, isso aqui é a memória do papai, né? O dia da ação de graças, né? Eles têm uma O dia de tradição. graça sempre pega, né? Não vamos mexer nessa tradição, que era uma tradição do Jack. Então ninguém pode mexer nessa tradição. E a família... anos depois da morte, alguns elementos da família, ninguém fez isso porque essa era uma função do papai. Exato. Já passou o tempo, essa função já deve ter sido substituída, mas eles não conseguem aceitar, né, que já passou. E aí você tem a Rebecca, né, que é a esposa, né, a mãe desses filhos, casando, né, novamente. E o novo marido não consegue se inserir nesse núcleo familiar, né? Ele tem um grande desafio de se inserir, porque o Jack, com o fantasma dele, continua ocupando esse núcleo familiar. E ele parece que nunca vai desocupar esse núcleo. Sabe que uma das cenas em This Is Us que eu fico um pouco em crise, não tem tanto a ver com paternidade, mas tem a ver com esse fantasma, isso sim, é quando a Rebecca está fazendo a passagem dela, está morrendo, né? E aí vislumbra as memórias. Um trem, né? Ela está dentro de uma locomotiva de trem, ela vai passando pelas locomotivas e o atual marido dela, esqueci o nome dele, meu Deus. Miguel. E o Miguel, ela casou com o Jack e ela casou com o Miguel. Qual foi o grande amor da vida dela? É difícil você dizer qual foi o grande amor da vida dela, porque cada um dos dois vai exercer um papel distinto, né? O Jack foi o primeiro amor da vida dela, mas o Miguel também foi um grande amor. Eu entendo que foi um grande amor da vida dela. Mas a série coloca, né, falou com o motivo final, quem tá no último vagão, né, que é o ápice da expectativa, é o Jack. Então você veja, nem o Miguel, que é o novo marido, ocupa o lugar, um lugar, não vou dizer melhor, mas o mesmo lugar que o Jack ocuparia, vamos dizer assim, a mesma posição no trem. O Miguel que viveu talvez os anos mais difíceis da vida dela, né? Sim. Da doença e tudo mais. Então, a rejeição dos filhos, que foi constante. Caramba, eu tenho muita dó no Miguel. E realmente é isso. A série coloca o Jack basicamente num lugar de um deus na vida dessa família. Um fantasma divino, né? Essa é a grande questão do Jack. E falando então sobre paternidade, eu hoje particularmente sempre vem esse assunto à tona. A série que me vem à mente é This Is Us. Nós temos ali filhos afetivos, que é o caso do Randall, temos filhos biológicos, que é o Kevin e a Kate, e temos um fantasma. Quando o amiguinho propôs a pauta, o que me veio à mente foi o fantasma de This Is Us, o Jack. E aí vem também a mente, a gente tá falando de paternidade, de legado, e do que os pais exercem nos filhos, né? É inevitável, alguma coisa vai ficar. É inevitável, por mais que pense que não, por mais que os pais pensem que não vai ficar nada às vezes, que os filhos estão longe, tão distantes. This Is Us mostra que mesmo um pai ausente fisicamente, aquilo que ele viveu com seus filhos, seja positivo, seja negativo, ficou. E causou consequências positivas e negativas. É inevitável. Faz parte do ser pai e do ser mãe. É isso. Outro, meu amigo, esse também, ó, é um tipo de fantasma literal que a gente tá falando aqui agora, meu amiguinho. Que é os fantasmas de Star Wars, né? Porque Star Wars tem muito fantasma. E Star Wars é muito interessante. Porque, teoricamente, quando a gente fala em Star Wars, a gente não deveria ter elementos paternos. A ideia ali no Conselho Jedi, na Ordem dos Jedi, é retirar a criança muito cedo do seu âmbito familiar, para que essa criança possa se desvincular de qualquer vínculo afetivo familiar e se focar 100% na missão da Força e da Ordem Jedi. Então tem um processo ali feito para isso, exatamente porque relações sanguíneas, relações familiares e sentimentais podem atrapalhar na missão. Então os Jedi vivem com essa função. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o sistema de
mestre e aprendiz, que não deixa de ser um pai e um filho. É alguém que você vai treinar, alguém que você vai cuidar de uma idade muito pequena, vai crescer essa criança até que ela se torne grande o suficiente para que ela cuide de outras crianças. Então, assim, não deixa de ser um relacionamento de pai, filho, mãe, filho. A gente tá falando geral, a gente tá falando paternidade, mas assim, é geral, tá, gente? Não é só dos pais, aqui é geral. Mas o foco principal da história de Star Wars é exatamente sobre um pai e um filho, o relacionamento de Anakin e Luke. E como o Anakin é uma sombra na vida do Luke, e o Luke sequer sabe disso. Ele sequer sabe que ele precisaria desenvolver e encarar esse fantasma que o pai dele se torna. Inclusive, a trama dos Skywalker é o que acompanha a primeira trilogia de Star Wars, né? Essa busca pela paternidade. Eu lembro que é uma das primeiras indagações, uma das grandes crises do Luke no episódio 4, que é o primeiro filme. A grande crise dele é quem é o pai dele, que ele ouviu falar que foi um grande guerreiro que morreu nas guerras, né? Morreu em batalha e tudo mais. E cria essa ideia, né? Tanto é que o fato do pai dele ter sido um guerreiro, ter sido um herói, é o que inspira ele a não querer ser um fazendeiro, como o tio Owen é um fazendeiro, né? Foi quem o criou. Ele quer ser piloto, assim como o pai dele foi. Ele quer ser um guerreiro. E quando ele fica sabendo que o pai dele, mais informações pelo Ben, né, sobre quem é o pai dele, ele vai se inspirando cada vez mais nessa figura paterna. Isso vai acontecer, isso vai até o episódio 5, né? Quando nós temos a famosa revelação, Exato. né? O famoso meme clássico ali do Darth Vader se apresentando ao Luke como pai dele. E aí depois a gente vê que o próprio Luke muda um pouco, ele amadurece muito com essa revelação. O episódio 6 é o episódio em que ele tá numa maturidade bem maior já, em relação ao 4 ou 5. Mas o fantasma de Anakin vai acompanhar o Luke por boa parte dessa primeira trilogia. É algo que acompanha ele com muita força. É realmente um fantasma. E vai ser uma trama que vai acompanhar todos os outros Star Wars, todas as outras trilogias, nessa ideia também de mestres e aprendizes. A gente percebe isso no episódio 1, 2 e 3, onde temos a relação do Obi-Wan com o Anakin, apesar deles terem uma idade mais próxima. Embora eu creio que dava pro Obi-Wan ser pai do Anakin. Tem minhas elucubrações aqui que a diferença de idade permite que eles tivessem uma relação de pai e filho. Ah, sim. Porque eu lembro que o título que eles se dão é de irmãos, né? Quando o Obi-Wan tá no episódio 3 confrontando o Anakin em Mustafar, ele fala, você era como um irmão, né, pra mim. Só que eu creio, aí são teorias da minha cabeça, eu acho que a idade deles permitia que houvesse uma relação paterna também. Que fato é que o Obi-Wan ele vai criar realmente o Anakin a partir dos 12 anos, ele vai assumir o treinamento desse adolescente, e ele se torna a referência do Anakin. E depois, o 7, o 8 e o 9, a Rey também vive uma busca por querer relembrar quem são seus pais. É a grande busca dela, né? Ela quer achar os pais, ela quer entender por que ela foi abandonada em Jakku. Tudo bem que o episódio 9 nos deu uma resposta horrível para tudo isso, mas tá tudo bem. O foco aqui é a busca pela paternidade, como o fantasma da paternidade influencia a formação desses Jedi, né? Luke, Anakin e a Rey. Os 3 Jedi. Ainda no episódio 7, 8 e 9 podemos trazer um quarto, que é apresentado também com uma crise paterna, que é o Kylo Ren. Também, por alguma razão, eu não me recordo, né? Porque a última trilogia é tão ruim que eu não consigo lembrar de tudo que acontece ali. Mas o Kylo Ren tem uma dificuldade de relacionamento com o Han Solo. Isso também vai influenciar nas decisões que ele toma, inclusive de se tornar um Sith. Não é uma decisãozinha qualquer. Ele abre mão do lado da força, do lado da luz da força, para se tornar um Sith. Alguma coisa grave aconteceu ali, eu não me recordo. Não sei se recorda-me o que aconteceu ali na relação entre eles. Não sei se era só uma relação ruim mesmo. Como a trilogia é ruim, é capaz de nem terem dado motivos muito justos, né? Eu também não lembro. Eu sei que quem sente... todo mundo sente a partida do Kylo. O Luke sente a incapacidade como mestre Jedi. O
casamento da Leia e do Han ali também é afetado com isso. O Han é um cara que não consegue, ele não abraça a responsabilidade. A Leia abraça demais a responsabilidade também, como princesa, rainha, sei lá, então também há um certo abandono. Mas eu acho que o rolê do Kyle é muito, sei lá, eu sou escolhido da força por algo diferente, então ele meio que tem esse elemento extra também, que ele acaba se afastando da família. Mas eu também não me recordo, não. Porque realmente é isso. São tantas escolhas ruins de roteiro que não vale a pena. Mas tem um bom recurso aí. Deve ter explorado em quadrinho. Eu realmente li pouco sobre essa trilogia. Mas a paternidade está ali em voga. Há um fantasma, o fantasma dos pais, o fantasma do Darth Vader pro Luke, do pai ideal e depois do Darth Vader na vida do Luke Skywalker, a vida do Obi-Wan, e também, de certa forma, da ausência de pai. Eu creio que o Anakin foi muito influenciado pela ausência de uma figura paterna biológica. Ele até os 12 anos vai ser criado sem pai, né? A Shmi vai criar ele sozinho. E aí, quando a referência que ele tinha, além da mãe, Shmi era o senhor do escravo dele, né? O Ato. Só ele lembrou, misericórdia. Acho que era o Ato o nome dele. Aquele mosquito lá, estranho. E aí depois entra a figura do Obi-Wan, e eu entendo que vai ser realmente essa figura de referência pra ele. E por fim, Rey Skywalker. Ela é uma Skywalker, né? Ela assume o título Skywalker. Ela assume o título Skywalker. Todas as respostas dadas no episódio 9 são ruins. Pois é. A Rey, vamos chamar de Rey então, pra ignorar o episódio 9. E a Rey que busca os seus pais e quer respostas pra quem ela é. Parece que saber quem é o pai e a mamãe, isso é interessante. Parece que saber quem é seu pai e sua mãe é um fator decisivo para você ter uma noção de identidade. Uhum. Eu fico sempre me indagando, né? Como eu não sou... Eu sei quem são meus pais desde que eu me conheço por gente, né? Eu não passei por esse processo de ter que perder a minha origem em algum momento e ter que ir atrás dela. Então eu não sei dizer qual é essa emoção. E nem se isso é um fato concreto. Mas o fato é que muitos filmes, séries mostram essa necessidade do filho ter que saber quem são os seus pais para fazer sentido a sua vida, a sua existência. Parece que não há sentido enquanto você não sabe quem eles são. Uhum. Isso mostra de novo como a paternidade e a maternidade é um fantasma que acompanha realmente. Mesmo a ausência se torna um legado. Por exemplo, This Is Us mostra isso também. O Randall, mesmo tendo a presença do Jack, ele vai atrás do William, que é seu pai biológico. Sim, ele tem há no ser humano, aparentemente, essa necessidade de saber de onde eu vim. A origem biológica, não é só a origem afetiva. Exato. Eu quero ir para além da afetiva, mesmo que o William tenha rejeitado ele. Quem é o meu pai? Sim. O meu e pai aí, a partir biológico. do momento que eu sei de onde eu vim, aí agora eu consigo dar os passos para quem eu quero ser, para quem eu serei. Então eu também sinto isso, essas histórias que a gente apresentou, algumas histórias que eu conheço, assim, também, até familiares. Há uma importância na consciência humana de onde eu vim. Que eu acho que é um pouco também da criação do homem por Deus, né? Da gente ter a gente veio dele. Então há no homem essa necessidade de religião, porque a gente também tá intrínseco na gente querer saber de onde a gente veio. E acho que a proposta de multiplicação bíblica, indo para um âmbito teológico, essa proposta de como fazer a multiplicação, a frutificação dos filhos, ela sempre está atrelada à família. Isso é algo interessante. Ela sempre está atrelada à figura do pai e da mãe ali presentes. E, segundo Deuteronômio 6, esses dois indivíduos são os responsáveis por inculcar a palavra de Deus na vida dos seus filhos para que eles cresçam conhecendo o mandamento, conhecendo a palavra de Deus. Analisando para essa expectativa, parece que, de fato, não tem como haver um desenvolvimento saudável com um total desconhecimento dessas origens e ainda sem essa função sendo exercida com devido respeito, reverência e temor, conforme orienta o texto bíblico, né? Inculcar a palavra de Deus, insistir, ensinar a palavra de Deus, do amanhecer ao entardecer aos filhos. Era essa a principal tarefa que um pai tinha na cultura judaica. Era formar um novo judeu. Uhum. E a ausência dessa figura paterna e materna, de certa forma, compromete essa formação de identidade.
Então eu creio também que seja algo teológico isso, né? Tem uma explicação teológica aí que poderíamos aprofundar em algum outro momento também. É isso, pessoal! Amiguinho, falamos tudo o que queríamos falar? Não. Tem É claro que não. muita coisa aqui pra falar. Então, quem sabe a gente não traz de novo isso? A gente tava aqui separado até, como meu amiguinho falou, até poderíamos falar um pouco mais sobre isso no contexto religioso. A gente tinha outros personagens pra falar aqui, mas que realmente, quando a gente entra em This Is Us, em Star Wars, é difícil falar pouco, mas o nosso horário bate. A gente, quem sabe, traz esse assunto novamente e a gente quer saber de você. Quais personagens, quais relacionamentos ali de paternidade, maternidade, todo esse processo, que personagens te lembram isso? São boas histórias pra você nisso? E como isso fala com você? Manda aí o seu comentário, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no nosso Instagram, porque a gente quer essa interação, é isso que a gente quer ouvir vocês. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. É isso aí, pessoal. Sempre um prazer falar de nerdices e teologia com vocês. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar, de sair daqui. E nos vemos no próximo cast. Até mais, meu amigo. Falou, gente. Aquele beijo e aquele queijo.